Olá pessoal, eu sou o Ícaro e o universo Marvel está recheado de histórias incríveis, personagens maravilhosos, como por exemplo o Homem-Aranha, os Vingadores, os X-Men, o Demolidor. Só que você sabia que isso tudo aconteceu por causa de um sucesso de uma certa família? Todo esse universo compartilhado que nós acompanhamos nos cinemas, nos quadrinhos, nos jogos, nos desenhos, tudo isso nós devemos ao Quarteto Fantástico, porque eles foram os primeiros super-heróis desse universo Marvel com o qual conhecemos hoje. Claro que eles não foram os primeiros super-heróis, né, da editora, porque antes a gente teve o Namor e o Capitão América, assim, mas que eram personagens que estavam meio que na geladeira, vamos dizer assim. Eles não eram mais relevantes e eles não tinham essa essência do universo Marvel que nós conhecemos. Foi o quarteto que deu a identidade que a Marvel seguiria até os dias de hoje. E é por isso que eu vou comentar a origem dessa equipe fantástica. Então já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. E deixa o like também que ajuda mais o canal a crescer. Mas então, é isso, né? Roda a vinheta. Bom, no início da década de 60, os quadrinhos de super-heróis não estavam muito em alta. Muito por conta do Comics Code Authority, né, que era o selo que censurava os quadrinhos. Tanto é que nessa época a Marvel, ela praticamente só vendia histórias de monstros e ficção científica, assim. Só que uma coisa chamou a atenção dos leitores naquela época, porque juntaram vários super-heróis em um super grupo, uma super equipe, que foi a Liga da Justiça da América. E havia feito um grande sucesso. Foi aí então que o Martin Goodman, editor-chefe da Marvel na época, que ainda nem se chamava Marvel, se chamava Atlas Comics, encomendou para o Stan Lee a missão de fazer uma super equipe dessa. E juntamente do rei dos quadrinhos Jack Kirby, fizeram algo completamente diferente. Eles criaram uma família de super-heróis com problemas reais do dia a dia, como relacionamentos, problemas financeiros. Foi assim então que em novembro de 1961 surgiu pela primeira vez o Quarteto Fantástico numa revista própria, a The Fantastic Four número 1, criando assim o universo Marvel que nós conhecemos. Tudo começou a partir daqui, quando uma equipe de astronautas e cientistas vão para uma missão espacial que mudaria para sempre a vida deles, porque no meio da viagem acontece uma tempestade de raios cósmicos, o que dá poderes a cada um deles. Reed Richards, uma das maiores mentes desse universo, né, se não a maior, ganha a capacidade de esticar seu corpo como se fosse borracha, tornando-se assim o Senhor Fantástico. Sue Storm passa a ficar invisível e consegue criar campos de força, se tornando a Mulher Invisível. O Johnny Storm, irmão de Sue, consegue envolver o seu corpo com chamas, o possibilitando de voar e disparar fogo, tornando-se assim o Tocha Humana. E Ben Green se transforma em uma criatura coberta por rochas, com uma força descomunal, tornando-se assim o Coisa. Bom, é inegável que a história foi um tremendo sucesso, afinal de contas, eles estavam pegando uma equipe de super-heróis e botando eles no cotidiano, com problemas do dia a dia. O Coisa é o melhor exemplo disso, porque ele foi o único ali do quarteto que teve toda a sua aparência mudada, e ele sofre bastante por conta disso, sendo muitas vezes visto como um monstro, assim. Eles vão abordando esse contexto nas histórias, né? Não à toa, o Coisa é o personagem favorito do Jack Kirby e o de muitas pessoas, fora o fato também dele ser incrivelmente carismático com o seu bordão icônico. Tá na hora do pau! As primeiras histórias do quarteto foram importantíssimas para pavimentar o que viria a ser o universo Marvel, né? Nas suas primeiras histórias, muitos personagens, conceitos foram criados e que foram continuadas ao longo da cronologia. Logo na sua segunda edição, tivemos a introdução dos Skrulls, né? Que futuramente iriam ser responsáveis pela invasão secreta. Na terceira, tivemos a criação dos uniformes e o Fantástico Carro. Na quarta, temos a volta do Namor, que foi um dos primeiros personagens criados quando a editora ainda se chamava Timely Comics. Na quinta, tem a introdução do Doutor Destino, que viria se tornar o principal antagonista do quarteto, né, e um dos maiores vilões do universo Marvel. Também houve a criação dos Inumanos na edição 45, o Vigia também surge juntamente do Surfista Prateado e do Galactus nas edições 48 e 49, e também tivemos a introdução do Pantera Negra na edição número 52. Então assim, as histórias que o Stan Lee e o Jack Kirby fizeram, elas foram muito importantes para justamente introduzir todos esses personagens, né, e pavimentar e criar uma identidade para esse universo. E ao longo da cronologia, o quarteto ele foi passando por muita coisa, como por exemplo, o Reed e a Sue Storm, eles se casaram e tiveram 2 filhos, a Valéria e o Franklin Richards, que é um dos seres mais poderosos da Marvel. Fora também que eles participaram de vários eventos em uma escala enorme, assim, envolvendo diversos super-heróis, como é o caso das Guerras Secretas nos anos 80, que foi a primeira mega saga dos quadrinhos, participaram ativamente da Guerra Civil. E também falando aqui agora de um pouco de um universo alternativo, né, o universo Ultimate, o Reed Richards dessa realidade se tornou o vilão Maker, que foi
foi inclusive responsável por criar esse novo universo Ultimate que a gente tá acompanhando nos quadrinhos agora. E ele cria esse novo universo justamente porque o universo dele, o antigo universo Ultimate, tinha sido destruído nas Guerras Secretas de 2015, outra mega saga que envolveu todo o multiverso Marvel, onde ocorreram as incursões e o Doutor Destino foi o principal vilão e precisou justamente do Reed Richards, né, do Quarteto Fantástico para resolver toda essa bagunça. Inclusive o Franklin Richards, né, o filho do Reed e da Sue, é um personagem extremamente importante porque ele é o responsável por reconstruir todos esses universos com a ajuda de seu pai, obviamente. O quarteto também ao longo do tempo foi passando por várias mudanças na sua equipe, outras pessoas foram entrando e compondo esse grupo, como é o caso da Mulher Hulk, que substituiu o Coisa por um tempo, a Cristal dos Inumanos e até mesmo o Homem-Aranha participou da equipe na Fundação Futuro. Obviamente também eles teriam uma galeria de vilões recheada, né? Citando alguns aqui de seus principais vilões, nós temos o Topeira, o Homem Molecular, o Aniquilador, Kang o Conquistador, Galactus, o Devorador de Mundos e o seu principal antagonista, o Doutor Destino, que é responsável pelas maiores desgraças que acontecem ao longo das histórias do quarteto, né? Ao longo do universo Marvel, como eu disse, nas Guerras Secretas ele foi importantíssimo e foi o principal vilão de tudo isso. Não à toa, ele está sendo trazido agora pro MCU como o principal vilão dessa saga do multiverso. E caso você queira conhecer melhor o quarteto nos quadrinhos, para nossa sorte, no Brasil temos muitas coisas boas que estão disponíveis, outras não, mas que dá para você ter uma base de como é a equipe nos quadrinhos. A fase do Stan Lee e do Jack Kirby é essencial, né? A Panini tá lançando agora em edição definitiva, mas eles tinham publicado a coleção clássica Marvel que compilava essas primeiras histórias. Tem 2 ônibus com a fase do John Barney, só que eu não tenho certeza se ele tá disponível ou não, eu acho que não está. Tem um ônibus do Mark Miller e também tem um ônibus do Jonathan Hickman, né? Que é onde está as histórias da Fundação Futuro. Tem a Zap Collection, que são histórias dos anos 90 dos personagens, que é Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo e um novo Quarteto Fantástico. Então dá pra você correr atrás dessas histórias caso você queira conhecer mais a fundo a equipe. Mas, obviamente, que eles também não iam ficar presos a páginas dos quadrinhos, né? Porque eles já apareceram em diversas outras mídias. Eu vou citar aqui algumas como exemplo, né? Começando com os jogos, eles tiveram um jogo de PS1, tiveram um jogo do seu próprio filme, fora também que são personagens jogáveis no Marvel Ultimate Alliance, Lego Marvel Super Heroes e no Marvel Rivals. Já nas animações eles tiveram uma série animada nos anos 60, também tiveram outra série que é o novo Quarteto Fantástico, que trocaram o Tocha Humana por um robozinho lá, apareceram na série animada do Homem-Aranha dos anos 90, tiveram um desenho nos anos 2000 que é o Quarteto Fantástico, os maiores heróis do mundo, e também apareceram no desenho dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. E já nas telonas o quarteto teve uma história sempre muito conturbada, né, a começar por um filme dos anos 90 que foi cancelado, ele nunca foi lançado assim, era um filme bem trecheira, bem ruim, e somente anos depois eles foram ter realmente outra chance, né, com o Quarteto Fantástico de 2005, que particularmente é um filme que eu gosto, é um filme nostálgico pra mim, eu acho que eles conseguem relacionar bem os personagens, essa temática da família. Obviamente tem umas tranqueiras aqui e ali, como o próprio Doutor Destino, um vilão que foi bem ruinzinho, bem mal aproveitado, só que eu acho que a relação desses personagens, a química entre os atores é tão orgânica que faz o filme valer a pena. É um filme carismático, eu tenho que admitir. Já a sua sequência eu não posso dizer a mesma coisa, porque Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado foi um desperdício de potencial que o Galactus tinha, transformando ele naquela nuvenzona, mas ainda é um filme que eu não desgosto muito. Agora, o Quarteto Fantástico de 2015, pensa num filme ruim, meu Deus do céu. Eles pegam a equipe mais importante desse universo e fazem qualquer coisa com ela, velho. O Quarteto Fantástico nunca teve sorte nos cinemas, nunca engatou um sucesso tremendo. Só que agora eles estão chegando no MCU, né? A gente teve ali uma pontinha do Tocha Humana do Chris Evans em Deadpool e Wolverine, mas agora eles estão chegando no MCU com seu próprio filme Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Nós vamos protegê-los. Que, sinceramente, é um filme que eu não tô muito empolgado pra ver, assim, eu tô bem qualquer coisa pra mim, porque uma coisa que me empolgou foi o elenco, só que até nisso eu acho que eles erram um pouco, porque eu não gostei da decisão deles de chamarem o Pedro Pascal pra ser o Reed Richards, eu acho que não tem nada a ver, mas de resto, o elenco tá bem interessante, só que no primeiro filme deles já vão mostrar o Galactus, né, e tipo, eu tô sentindo que esse filme vai ser meio apressado, porque toda essa fase da Marvel, essa saga do multiverso tá sendo isso, tudo tá sendo empurrado
empurrado com a barriga. E esse, querendo ou não, vai ser um filme importante, porque esses personagens, eles vão fazer parte do Vingadores Doomsday, né? Então, vamos ver aí como é que eles vão trabalhar essa equipe, né? Mas agora é a sua vez. Me conta aí se você já conhecia a origem desses personagens. Me conta suas expectativas para esse novo filme. Me conta aí suas expectativas para esse novo filme, né? Possa ser que eu me surpreenda, assim como me surpreendi assistindo Thunderbolts, que é um filme que eu não dava nada, né? Mas que foi um filme que eu acabei gostando bastante. Tem review aqui dele no canal. E já que eu falei do making do Universo Ultimate, eu também fiz outro vídeo aqui falando sobre essa iniciativa nova da Marvel, né? Que foi bem interessante. Eu falei bastante, principalmente do Homem-Aranha, né? Então confere lá esses dois vídeos, mas eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga!